Então, agora a gente vai ver uma aula sobre formação de preço na confeitaria. Mas a gente pode aproveitar essa aula para não só aplicar em produtos da confeitaria, mas em qualquer outro produto que a gente possa fazer. Eu sou Jean Carlos Tagino Paixão, eu fiz essa aula para o meu projeto de extensão, cujo eu sou bolsista, né? E eu sou estudante do curso de bacharelado em agroindústria. Como formar um bom preço? Quando a gente vai formar um bom preço, a gente tem que se basear em 4 pilares que são extremamente importantes para a geração desse preço. São eles os insumos, que são, por exemplo, os ingredientes, e as embalagens. São os insumos. A gente vai aprender a contabilizar isso. A mão de obra, que é o nosso esforço, né, o nosso suor. As nossas despesas fixas e também as despesas variáveis. E a lucratividade. Então, a gente sabendo contabilizar cada um desses 4 pilares, a gente consegue formar um preço ideal ali, sem erro. Existe uma fórmula para a gente precificar? Sim, e ela está baseada nos 4 pilares que eu mostrei para vocês. A gente vai saber quantificar ali quanto a gente gastou com nossos insumos, mais a nossa mão de obra, que a gente tem que cobrar, né, o nosso trabalho. A gente tem que cobrar também os custos ali, né, a nossa despesa, seja ela fixa e variável, e também a porcentagem de lucro que a gente precisa lucrar. Consequentemente, apesar a gente somando tudo isso, né, sabendo calcular esses 4 pilares, a gente consegue gerar o preço do nosso produto. Primeiramente, a gente vai iniciar, por exemplo, contabilizando o tempo de produção. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, uma receita de bolo. Nessa receita de bolo, para eu separar os ingredientes, eu gasto 4 minutos. Para eu bater a massa, 10 minutos. Para eu untar a forma, 4. Para eu assar, 45. Todo esse tempo somado vai me dar o tempo de produção, que foi de 58 minutos. Eu levei 58 minutos para eu produzir, para eu elaborar essa receita. E essa receita, ela vai me render 8 unidades. Ela vai me dar 8 bolos. É importante a gente saber o rendimento para a gente saber precificar no fim. Agora a gente vai contabilizar os insumos. Veja, se eu compro no mercado uma caixa de ovo de R$ 10, que vem 30 ovos, e na minha receita apenas eu vou utilizar 3 ovos, eu preciso saber quanto custa esses 3 ovos em relação ao preço que eu paguei da caixa inteira. Então eu faço uma regra de 3. 30 ovos está para R$ 10, então 3 ovos está para quanto? Logo eu faço essa regra de 3 e eu tenho um valor que 3 ovos me custam R$ 1. Então, de ovo, na minha receita, eu vou gastar R$ 1. Da mesma forma, eu faço para todos os ingredientes. E aqui eu vou fazer para farinha. Se 1 quilo de farinha de trigo eu paguei R$ 5,50, mas na minha receita eu vou utilizar apenas 250 gramas, eu faço também uma regra de 3 e aí eu vou achar. Então, os 250 gramas da minha receita é R$ 1,37. Eu faço tudo isso para todos os demais ingredientes e aí no fim eu somo. Veja, 3 ovos da minha receita me custam R$ 1. 250 gramas, 1,37. Aí eu vou somando. R$ 1 mais 1,37, mais o da margarina, mais o do leite e por aí vai. Depois que eu faço tudo isso, eu tenho o total de todos os ingredientes, que vamos supor ali que me gerou R$ 25 de toda a receita. Então vejam que aqui a gente contabilizou os ingredientes da nossa receita. Tá? A gente contabilizou quanto custa ali os ingredientes para aquela receita. Agora a gente sabe o tempo de produção, que é 58 minutos, o rendimento, que é 8 bolos, o valor da receita. Lembra que a gente acabou de calcular
por regra de 3 e somou, que deu R$ 25. E aí eu vou somar com outro insumo, que é o quê? A embalagem, que me custou R$ 3. Tá? Se essa receita ali, desses ingredientes, me custou, que me custou R$ 25 e me deu 8 unidades, cada embalagem dessa para uma unidade é 37 centavos. Então, 8 vezes 37, 8 é a unidade de bolos que me deu da receita. E 37 é apenas uma embalagem, mas eu preciso de 8 embalagens. Então, faço 8 vezes 37, 2,96. E aí eu arredondo para 3 e eu já coloco aqui o preço das minhas embalagens totais. Então, o valor da minha receita vai ser 25 mais 3, que vai me totalizar R$ 28 de custo da minha receita. Agora, para eu saber o valor unitário, né, de cada bolo ali, de custo de insumo, eu vou fazer 25 dividido por 8, 8 por conta de 8 bolos, mais 0,37, que é o valor de apenas uma embalagem para uma unidade. Então eu tenho o total de R$ 3,49. Tem o valor da minha receita e tem o valor da minha porção unitária ali. Tá? Então, para cada bolo, eu vou ali ter um custo de R$ 3,49 de insumo. E o custo de mão de obra, que é o segundo pilar agora, a gente vai estipular quanto a gente quer ganhar mensal. Por exemplo, aqui eu estipulei que eu quero ganhar R$ 500 mensais e quero trabalhar 10 horas por dia. E, dentro desses 10 dias, trabalhar 8 horas por dia. Tá? Então, estipulo isso, a minha quantia, a quantidade de dias que eu quero trabalhar e quantas horas por dia. E eu preciso saber o meu total de hora mensal. Então, eu faço meus dias vezes a minha hora. 10 vezes 8, 80 horas mensais que eu vou trabalhar por mês. Agora eu vou pegar o quanto eu quero ganhar, que é 500, e vou dividir por 80, que vai me dar o valor da minha hora trabalhada. Então, cada hora trabalhada, a minha mão de obra vai valer R$ 6,25. Se eu sei que uma hora equivale a isso, eu vou achar o meu minuto. Tá? Então, 60 minutos, que é uma hora, vale 6,25. Um minuto vale quanto? E aí eu acho esse valor. Tá? Então, cada minuto vale 10 centavos. Lembrando que o meu tempo de produção foi 58 minutos, que eu mostrei para vocês. Eu vou trazer esse cálculo para dentro da minha receita. Se meu tempo de preparo é 58 minutos, então meu custo de mão de obra será 58 vezes 10, porque cada minuto é 10 centavos. Então, isso me daria o valor de R$ 5,80 de mão de obra nesse tempo de produção. De mão de obra, tá? E agora a gente vai ver os custos fixos e variáveis, que são o terceiro pilar. Primeiro eu botei quanto de gasto fixo mensal. Por que eu botei apenas gasto fixo? Porque os gastos variáveis, a gente vai ser ali os dos nossos insumos. Por que eu digo isso? Por conta da inflação. A gente vai no mercado comprar um ingrediente e está um preço num dia. No outro pode estar um preço extremamente mais caro. E você vai precisar comprar. Então ele vai variar. Então a gente faz o cálculo aqui para o custo fixo mensal. Veja que na minha mão de obra eu queria ganhar R$ 500 mensais. Tá? E aqui o meu custo fixo vai ser de R$ 150, que é água, luz, gás, internet. Somando tudo isso vai me dar R$ 150. Aí eu faço a mesma forma, né? Eu vou os dias que eu quero trabalhar, que é 10 dias, e as 8 horas também faço essa multiplicação para eu achar o meu total de hora mensal, que é 80 horas. Vou fazer a mesma coisa, pegar esses 150 ali, que é o meu custo fixo, e vou dividir ali por R$ 80, que vai me dar R$ 1,87
de custo fixo por hora. Vejam que aqui é de custo fixo por hora, já não é mais mão de obra. Então eu faço também para achar quanto custo fixo eu vou ter em cada minuto. Faço essa regra de 3. Da mesma forma que eu fiz o outro. Então vai me totalizar ali, cada minuto vai me valer, vai ter um custo fixo de 0,03 centavos. Beleza. Aqui eu achei para a minha hora e achei para o meu minuto. Agora eu vou jogar lá para o meu tempo da minha receita, para o meu tempo de preparo, que foi 58 minutos. Então vou fazer 58 vezes 0,03. Então o meu custo fixo em relação ao meu tempo de preparo da minha receita vai ser de R$ 1,74. Veja que a gente calculou os insumos, a gente calculou a mão de obra e agora a gente calculou o custo fixo. Agora a gente vai para o quarto pilar, que é o quê? A lucratividade. Para se ter uma boa lucratividade, é essencial fazer uma pesquisa de mercado, pesquisar o preço dos meus concorrentes e da minha região. Por quê? Eu tenho que saber qual é o valor médio dos meus concorrentes, né, para eu adentrar dentro do mercado ali, da concorrência. Então eu tenho que fazer essa pesquisa no mercado, a qualidade deles, ver o que eu posso acrescentar no meu de diferencial. Tá? Eu posso até fazer uma estratégia de marketing utilizando um preço um pouco mais baixo, tendo lucratividade, mas para chamar os meus fregueses e depois ali com o tempo eu estabilizar aquele preço ali em média ali com os meus concorrentes. Geralmente a gente cobra assim um lucro de 25 a 30% do custo total. Então o preço ficou o seguinte: a gente tem R$ 28 do custo de insumo, que é o primeiro pilar. A gente tem 5,80 do custo de mão de obra, que é o segundo pilar, somando, né? E a gente tem o terceiro, que é o custo fixo, que foi de R$ 1,74. Então veja que a gente tem os três pilares aqui, que me somou R$ 63,54. Agora eu vou fazer o cálculo da minha lucratividade utilizando a taxa de que de 30%. Eu vou cobrar essa taxa de 30% do custo total. O meu total até aqui foi 63,54. Então eu vou fazer uma regra de 3, sabendo que 63,54 ele está para 100%, então 30% desse valor seria quanto? Faço essa regra de 3 e dá o valor de R$ 19,06. Essa é a minha taxa de lucro que eu vou incrementar, somar ali com esses 63,54, que vai me totalizar R$ 82,60. Esse R$ 82,60 é o preço da minha receita completa. Mas lembra que a porção me deu 8 porções, me deu 8 bolos? Eu vou dividir essa mesma quantidade por 8, que vai me dar o preço unitário do meu bolo. E aí a gente consegue fazer essa precificação. Agora como é que a gente faz a gestão dessa lucratividade? Observe que a gente tem os 4 pilares e a gente tem a lucratividade de R$ 19,06. Aqui eu coloquei 16, mas é R$ 6. Como é que eu faço isso? Lembrando que isso aqui é para o lucro apenas dessa receita, de 8 bolos. Tá? Mas e quantos bolos eu vou vender no mês? Esse daqui é, digamos que é só num dia. Tá? Por exemplo. Então, as empresas de modo geral, elas sempre fracionam esse lucro em 3. Então veja, desses R$ 19 eu vou tirar 2 e vou deixar numa conta. Para final do ano eu comprar um equipamento que vai me auxiliar nessa produção. Vai melhorar a minha produção. Então é um investimento que eu estou deixando. Digamos que eu vou tirar outros R$ 2 dali e vou deixar na minha conta reserva. Por quê? Porque em períodos de crise, essa minha conta reserva ela vai garantir a minha estabilidade ali financeira do meu negócio. Porque as empresas fecharam na pandemia? Por conta dessa conta reserva que não tinha. Gastava exacerbadamente e não reservava algo para o período de crise. Então a gente deixa essa quantia ali. E o restante a gente fica como lucro. Ademais, essa é a apresentação
e muito obrigado.